Bom, então o barroco, ele é a segunda vertente, ou o segundo momento aí do período clássico, só que, em especial, né, essa estética, ela tem algumas distinções com relação ao momento anterior, né, que é o Renascimento, e ao momento posterior, que vai ser o Arcadismo, que é o final aí do ciclo clássico, tá? Ainda é aquele espírito da razão, dos valores universais, né, da busca do bem, da beleza e da verdade, que nós vimos na retomada aí dos valores clássicos pelo Renascimento, né? Ainda é aquele modelo de imitação das formas, né, da lírica, da épica e do drama, que tem como referente aí a antiguidade clássica, só que por conta das transformações sociais que a Europa enfrenta, esse período vai ser marcado por uma disfunção em relação à harmonia anterior, né? Então, sobretudo a questão da religiosidade, o medo da morte, que passam a figurar aí como algo que, de certa forma, assola, né, a sociedade daquele período e também interfere na produção artística, tá? Então vamos começar pelo lado histórico do Barroco, né, que talvez o elemento social, histórico-social mais importante seja a questão das lutas religiosas, né, entre católicos e os novos protestantes que estão surgindo nesse momento. Então, vamos lembrar que em 1515, né, nós vamos ter aí o início da Reforma Protestante com Martinho Lutero, né, vários dogmas da Igreja Católica passam a ser questionados, e isso vai acabar desaguando num movimento da Igreja Católica de reação contra essa nova vertente religiosa que se levanta, tá? Só para a gente pegar aqui os aspectos mais importantes, né? De um lado, tem uma questão política, né? Então, chega um momento em que os governantes europeus, eles querem cada vez mais se libertar daquelas amarras impostas pela igreja, né? Então, vamos lembrar que durante a Idade Média, a igreja tinha um papel e uma importância tão relevante quanto a autoridade governamental, quando não mais, né? Nós vamos ter a ideia, inclusive, de que os próprios reis estavam subjugados à autoridade papal, e chega um momento, né, com essa transformação advinda do mercantilismo, do capitalismo que estava nascendo, esses novos governantes, eles querem uma liberdade maior com relação às imposições da igreja, né? Não só a questão espiritual, mas inclusive a questão financeira, tá? A classe burguesa que está surgindo nesse momento, ela... Deixa eu só abrir aqui um minutinho, que eu acho que tem alguém para autorizar, que eu vi que é o Joaquim. Oi, Joaquim, boa noite. Já começamos aqui, tá? Eu vou voltar para nosso compartilhamento. Então, como eu falava, essa nova burguesia, ela busca aí o lucro que vem pelo capital, né? E vamos lembrar que o período medieval, dominado pela igreja, ele é fortemente marcado por essa ideia de que a usura é um crime, né? A usura é um elemento ali para a condenação da pessoa, né? Então, você cria um medo na sociedade, até, de certa forma, uma perseguição em termos dessa proposta de emprestar a juros, né, que hoje, para nós, é uma das condições essenciais, uma das bases do sistema capitalista. O empréstimo, o juro, no sentido mais amplo. E é isso que essa burguesia busca, quer dizer, a burguesia quer ter lucros, mas ela esbarra na visão da igreja de condenação da agiotagem, do juro e da usura. Tá?
E um terceiro ponto que eu já tinha também mencionado é a questão da liberdade em relação à autoridade papal, ao tributo papal. Quer dizer, a nobreza ela não quer mais ter que prestar contas e entregar seus bens, né, dar pagamentos para o Vaticano, para a Igreja, para o Papa. Né? Então, tudo isso começa a trazer à cena aí um movimento de transformações sociais. A que isso vai estar ligado? Né? De forma mais implícita ao ambiente da igreja, a reforma proposta pelo monge Martinho Lutero. Né? Então, se de um lado nós temos todo esse aparato político, econômico, social que questiona a Igreja Católica, dentro da Igreja, né, nós vamos ter a insurreição de figuras importantes, né? O Lutero não é o primeiro, mas ele é o ponto decisivo, quer dizer, ele é o divisor de águas, porque os seus textos vão trazer uma nova interpretação da fé e da igreja. Tá? Só para a gente pegar só os pontos básicos, né, da proposta da reforma luterana, o primeiro aí é a questão da liberdade de leitura da Bíblia. Então, vamos lá, a Bíblia até o final da Idade Média era escrita em latim, o Lutero vai falar assim, não, a Bíblia tem que ser impressa na língua vernacular. Então, nós vamos começar aí, a prensa do Gutenberg vai ajudar muito nesse sentido. Deixa eu só autorizar aqui mais alguém que entrou. Ah, não. Acho que não entrou, não. Bom, vamos voltar lá para a nossa janela. Então, essa ideia de você ter a Bíblia agora impressa no idioma nacional, né? Uma das primeiras traduções vai ser a do inglês, né? A versão King James da Bíblia. Ela garante aí um acesso mais amplo à doutrina religiosa. Né? Então, se na Idade Média você tinha a homilia, o sermão e a autoridade da Escritura sobre o sacerdote, quer dizer, o sacerdote quem transmitia o ensinamento, porque o fiel não tinha acesso à leitura, né? Ele não sabia ler o latim. Agora a proposta é: qualquer fiel tem direito à leitura, a examinar, a entender, a interpretar o texto sagrado. Tá? Então, esse é um ponto decisivo, quer dizer, a partir daí a Bíblia começa a ser traduzida e editada nos diversos idiomas, né? A negação da autoridade papal, no sentido de infalibilidade, né? Então, aquela ideia de que o Papa é o vigário de Cristo, começa a ser questionada pelo Lutero também, né? A destruição das imagens, né? Então, as imagens, todo aquele aparato que para Lutero era um sinal de adoração, né? Quer dizer, em vez de você adorar a autoridade de fato, que é o Cristo, você adora a imagem dos santos, de Maria. Então, todos esses ícones passam a ser desprezados, né? A ideia da destruição deles, e a abolição de 5 dos 7 sacramentos. Né? Então, para o Lutero, dos sacramentos religiosos ali, o que interessava? O batismo e a comunhão. Os outros não poderiam ser tratados como sacramentos. E a questão do celibato eclesiástico, que também começa a ser questionada a partir desse momento. Tá? E aí tem um ponto importante, né? O que o Martinho Lutero propõe é uma reforma. De forma alguma ele está querendo acabar com a Igreja Católica ou mudar a denominação. O que ele queria é uma igreja reorganizada. Quem vai romper de fato, aí nessa sequência, é o Calvino. Então, o Calvino vai vir com uma proposta realmente de desligamento da Igreja Católica, de fundar de fato
uma igreja protestante, né, diversa daquela imagem católica que tinha-se até então, né? Então essas figuras, né, Lutero, Calvino, vão ser importantes porque vão fomentar aí essa diversidade religiosa que começa a partir do período barroco. Aí nós vamos ter a fundação da igreja anglicana, da igreja presbiteriana, da igreja batista, que são as primeiras igrejas chamadas protestantes. Tá? Um episódio muito marcante nesse momento, né, quer dizer, nessa ideia de romper com a igreja católica, acontece na Inglaterra. Então, em 1533, né, o Henrique VIII, ele rompe com a igreja católica para conseguir se casar com a sua amante, com a Ana Bolena. Então, o Henrique, que já é casado com a Catarina de Aragão, ele quer, de alguma forma, o divórcio. Como a igreja não permite essa ideia de um rei se divorciar e casar novamente, o que ele faz? Ele rompe com a igreja e, a partir dali, na Inglaterra, nós vamos ter a fundação da igreja anglicana. Não de imediato assim, porque realmente é um período muito controverso ali de idas e vindas, né? Quer dizer, você não destrói ou você não acaba com a igreja de um dia para o outro. Mas cada vez mais, então, a partir do Henrique, você vai ter essa ideia de um rompimento, e isso vai gerar uma série de conflitos, né, com as próximas gerações, chegando aí até as filhas de Henrique, né, quando elas assumem o poder, até que, de fato, vai se fundar a Igreja Anglicana, ou a Igreja da Inglaterra, e aí o representante supremo dessa igreja passa a ser a autoridade real, tá? Então, aí nós vamos ter já a presença da Igreja Anglicana, né, como também um ponto de separação em relação ao Vaticano. Bom, tudo isso, né, todo esse levante, esses questionamentos, né, os textos de Lutero, depois de Calvino, tudo isso acaba gerando um sentimento de reação na Igreja Católica, né? Então, a chamada Contra-Reforma, que está ligada aí ao Concílio de Trento, né? Então, nesse concílio, a Igreja se reúne para combater a Reforma Protestante, né? Então, como isso vai ser combatido? Em especial, né, o ponto alto dessa Contra-Reforma vai ser o ressurgimento do Tribunal do Santo Ofício. Então, aquele tribunal eclesiástico que vai perseguir os hereges, os protestantes e os judeus, condenando-os, né, por conta da questão da falta da crença, ou por uma fé que seja contrária à fé católica. E aí os diversos crimes que aqui o cidadão está sujeito, né? Os crimes de sodomia, de poligamia, de bruxaria. Então, tudo isso, como a gente lembra muito bem das aulas de história, né? Tudo que começa a brotar nesse momento como sinônimo de terror. Quer dizer, o homem passa a viver com medo dessas possíveis condenações, né? Vindas aí desse tribunal eclesiástico. E aí um ponto importante, né? Onde está a sede desse tribunal? Na Espanha. Então, na Espanha, né, que vai começar, em termos de arte, a transformação, né, do Renascimento em Barroco. Na verdade, a Espanha é um dos últimos países europeus a abandonar a Idade Média, né, a sair daquele sistema de feudalismo. Deixa eu ver, parece que mais alguém chegou aqui. Pessoal, tá aparecendo para vocês que alguém está tentando entrar na sala e não está conseguindo? Eu aqui na minha imagem não aparece nada. Faltam 2, mas eu não estou vendo a adesão aqui. Para mim só tá com o barulhinho aí, não aparece mais nada. Que estranho. Bom, então vamos lá. Voltando aqui para nossa apresentação. Bom, então, esse movimento da Contra-Reforma, né, vai ser o momento decisivo, então,
de surgimento das chamadas lutas religiosas, né? Porque o que você tinha até então era uma reforma, né? Quer dizer, um primeiro movimento. Qual é a reação? A reação é de combate. Então, agora sim, protestantes e católicos vão viver aí um clima tenso, em alguns países realmente uma situação crítica por conta dessas perseguições. E aí, vamos lembrar, a Igreja Católica ainda é muito influente, essa contra-reforma, esse Tribunal do Santo Ofício, vai se estender aí por toda a Europa, chegando inclusive às colônias. Aqui no Brasil nós vamos ter resquícios também desse momento, nós vamos falar daqui a pouco do nosso barroco aqui, como é que funcionou, como é que ele foi. Tá? Então, dentro dessa perspectiva aí da Inquisição, nós vamos ter várias formas de penalidade. Então, vamos pensar aí o confisco de bens, a perda das liberdades, a própria pena de morte, a questão da fogueira, de queimar os hereges na fogueira, se torna algo frequente, tá? Entre outras práticas. A própria questão dos autos de fé, aquelas cerimônias públicas de você queimar os hereges em praça pública, com o povo todo em volta assistindo, tudo isso passa a ser algo que faz parte do cotidiano, sobretudo ali, como eu falei, Espanha, que é o berço aí do ressurgimento do Tribunal, do Santo Ofício. E por conta disso, vamos lembrar, 1580 nós tivemos aquele golpe de Estado em Portugal, Portugal vira uma colônia da Espanha, a Inquisição vai ter uma presença muito forte dentro da literatura e da cultura portuguesas. Entre outras coisas, vamos lembrar que desse movimento da Contra-Reforma surge a Companhia de Jesus, os jesuítas que vão sair pelo mundo, então, catequizando aí os infiéis. Uma das expressões mais importantes do Barroco em Portugal e também no Brasil vai ser a figura do padre Antônio Vieira, de um jesuíta que vai, obviamente, não trabalhar diretamente com a arte, mas com os sermões, que sobem aí, ganham um status de arte por conta da sua composição. Mas é muito singular isso, quer dizer, esse eixo Espanha, Portugal, Brasil, eles acabam recebendo mais de perto esse influxo das ideias barrocas, porque o centro da difusão da Contra-Reforma, dos braços aí do Tribunal da Santa Inquisição, eles estão na Espanha. E Portugal, estando sob dominação espanhola, vai receber diretamente essa nova modalidade de tribunal eclesiástico. Nós, como colônia de Portugal, acabamos recebendo esses resquícios aqui também, tá bom? Bom, só para fechar essa parte, uma das publicações mais importantes aí da Contra-Reforma, que na verdade é algo que perdurou aí ao longo dos séculos, é a ideia do Index, dos livros proibidos. Então, era uma publicação oficial do Vaticano, em que você tinha um catálogo ali de obras literárias, filosóficas, o que quer que seja, religiosas também, que eram terminantemente proibidas, e que se alguém fosse pego com esse livro ou lendo essa obra, poderia ir parar ali nos porões da Inquisição, e inclusive ser condenado por conta dessa leitura. Então, vejam que cria-se também um clima de terror, não só no ambiente social, mas dentro do ambiente literário. Quer dizer, a igreja passa a querer controlar até o que nós lemos, até o que as pessoas liam. Então, só para a gente ter uma ideia, esse index ele era modificado de tempos em tempos, quer dizer, conforme as obras iam sendo publicadas, essa lista ia aumentando, mas faziam parte dessa lista, aí ao longo dos séculos, por exemplo, obras como O Vermelho e o Negro, do Stendhal, do século XIX, O Corcunda de Notre Dame e os Miseráveis, de Victor Hugo, o Madame Bovary, do Flaubert, qualquer texto do Calvino era considerado herético, o Daniel Defoe, autor do Robinson Crusoe, também era uma leitura proibida, o Alexandre Dumas, autor dos Três Mosqueteiros, o Alexandre Dumas Filho, autor da Dama das Camélias, os textos do Martinho Lutero, o Maquiavel,
sua obra mais importante, O Príncipe, também, né, era proibida. O John Milton, né, autor do Paraíso Perdido, né, que é um autor de inspiração protestante, né, inglês, né, e vai ter essa leitura a protestante das questões da fé. O Jonathan Swift, autor das Viagens de Gulliver, entre outros. Né, todos esses eram livros e autores que eram proibidos, sob pena aí da Inquisição, não só confiscar esses livros e queimá-los, mas inclusive prender as pessoas que os estivessem portando. Tá? O próprio Cervantes, né, o autor do Don Quixote, em sua vida, chega um momento que ele vai ser perseguido pelo Tribunal da Santa Inquisição. Né? Existem até filmes e peças teatrais que mostram esse momento, né, quando ele já está ali escrevendo Don Quixote, mas a Inquisição se volta contra ele por conta aí do seu espírito liberal, do que ele proclamava publicamente, e ele acaba sendo preso aí num determinado momento de sua vida. Tá? Bom, e um outro episódio muito marcante desse período, que vocês têm aí até uma tela do Edouard Poussin que reproduz, esse momento, é o chamado Massacre da Noite de São Bartolomeu. Deixa eu virar aqui a página. No dia 24 de agosto de 1572, então na França, chamada Noite de São Bartolomeu, quando aproximadamente 30 mil protestantes foram massacrados. Então a França também era um país que vivia um clima tenso, entre católicos e protestantes, havia um problema ali de sucessão do trono, então os reis que estavam sendo postos ali no poder, e por conta dos casamentos reais ali estabelecidos, os protestantes ganharam certa autoridade, mas vai chegar um momento em que há um golpe. Então, isso, endossado ali pelo governo, pela Casa Real do momento. Então, nessa noite, o exército, os guardas, os católicos saem às ruas de Paris, inclusive invadindo casas, invadindo residências e matando os protestantes, sediados ali em Paris. Então, estima-se aí 30 mil mortes só naquela noite, e por conta disso mesmo, o rei acaba colocando a doutrina católica, a fé católica como oficial, para acalmar os ânimos, para acabar com as guerras, entre os dois lados, e diante dessa carnificina, Paris, a França acaba assumindo a fé católica aí até que ela vai se estabelecer como um Estado laico, mas isso só no século XX. Tá? Bom, e em termos de arte, o que nós temos aí da produção do momento? Tá? Vocês têm aí na tela um detalhe da Capela Sistina pintada pelo Michelangelo, que é justamente o detalhe da criação do homem. Tá? Quando a gente pensa na arte clássica, na arte renascentista, nós temos todos esses ideais, de busca da perfeição das formas, a valorização do ser humano, a harmonia dos detalhes, a claridade por trás das representações. Então, esse momento em especial que está sendo retratado aí, a criação do homem, embora seja um tema ligado à fé, o foco ainda é o ser humano. Então, quer dizer, é a visão antropocêntrica, é a criação do homem, quer dizer, é o ápice aí da criação divina, é o momento em que nós vamos ter, então, o surgimento da raça humana. Tá? O que acontece? Vejam essa outra imagem. Tá? Ainda é um tema religioso, mas agora nós avançamos aí no período. Saímos da estética renascentista e chegamos ao barroco. Então, uma das obras do Caravaggio, que é a Conversão de São Paulo, então, de novo, é um tema religioso, essa questão da harmonia das formas humanas, desse detalhismo continua em voga, só que agora nós temos um cenário mais sombrio. Então, o barroco vai trazer essa perspectiva de
cenários mais escuros. Então, o jogo de luz e sombra, né, essa oposição, ela passa a ser mais evidente, né? E um dos temas mais queridos aí da estética barroca está ligado ao martírio de Cristo. Então, por exemplo, aí vocês têm a deposição de Cristo, né, de Caravaggio. Então, é a figura do martírio, quer dizer, é o Cristo morto, essa ideia da crucificação, das penas, do sofrimento, né? Então, sempre essas figuras, ou passando por um martírio, ou sofrendo, ou morrendo, mas acompanhem aí o fundo da tela, né? Quer dizer, tudo é escuro. Então, nós saímos daquela claridade que era própria da estética renascentista e chegamos a um universo muito mais sombrio, tá? Que é esse universo do barroco, que é uma metáfora, obviamente, dessa crise que se instaura na sociedade, né? Quem é o homem do barroco? O homem do barroco é aquele que experimentou os prazeres da carne do Renascimento, mas agora vive com medo da igreja, que a igreja impõe uma nova ordem, um novo sistema de vida que não permite mais aquela mundanidade, né, da época do Renascimento. Então, esse homem que vive com medo, né, da igreja, do tribunal do Santo Ofício, da morte, da condenação eterna, ele vai transformar isso em expressão artística, né? Essa expressão é que nós damos o nome de barroco, ok? Vocês têm aí um exemplo de poema, tá? Que é o do Gregório de Matos, né? O A Jesus Cristo Nosso Senhor, que vai falar justamente da grande tônica do barroco, né? Então, de novo, é um poema de inspiração religiosa, né? Mas aqui o que salta aos nossos olhos, além da religião em si, é um ponto específico dessa religião, né, que é o acerto de contas com Deus. Né? Então, não é a fé num sentido mais amplo, né, os detalhes da fé, mas é algo específico dessa fé, quer dizer, essa fé que se converte em obediência. É uma obediência que conduz ao paraíso, ou uma desobediência que conduz ao inferno, à perdição. Né? E aqui nós temos a figura do ser humano, quer dizer, é o pecador. Né? Então, o Gregório de Matos se coloca nesse papel de pecador. Eu acho que esse poema, vocês não têm aí na apostila, mas a gente lê por aqui. Tá? Então, diz o seguinte: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Tá? Então, vejam que o poeta se coloca como homem, pecador, né, diante do seu Senhor, do seu Salvador. Né? E há um jogo aí muito claro de ideias opostas. Né? Vamos lembrar que uma das marcas da literatura barroca é essa ideia de antíteses. Né? Então, se nas artes plásticas nós temos o jogo de luz e sombra, aqui na poesia nós vamos ter o jogo dos contrários. Então, pecar, clemência, né? Delinquido, perdoar, né? Tanto pecado, o gemido, então, ofendido, perdão. Então, todo o poema, né, é um soneto, então vamos lá. As formas continuam clássicas, né? Então é o soneto, é o verso decassílabo, só que agora nós temos algo que modifica aquela estrutura do prazer clássico. Então não é mais uma busca pelo prazer, é justamente essa ideia do perdão diante das seduções da carne. Né? Ele vai tomar um episódio clássico aí da Bíblia, que é da ovelha perdida, né, que Jesus fala que é o bom pastor que salva a ovelha perdida, e ele vai chegar a essa conclusão: Senhor, eu sou a ovelha desgarrada. Então, cobrai-a, né, não querais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, a ideia de que o poeta pede o perdão, né, falando que quanto mais Jesus perdoa, né, mais a glória, né, de Deus, do Pai, é exaltada.
né? Então vejam que esse é um tema central do Barroco, porque a questão da morte aqui passa a ser muito importante. E essa morte sempre como um sentido de um tribunal, né? Para condenação ou para salvação. Então é um momento decisivo para qual todos os homens caminham, tá? Pessoal, se vocês estiverem com dúvida aí do outro lado, podem abrir os microfones e questionar, tá? Não precisa esperar o final da aula, não. Bom, então, vamos pegar agora esse aparato estético, né? Então, diante dessa... Pode falar, Júlia. Então, no Barroco, que nem você disse, começa nas obras aparecer sombras e na escrita ter contradições. Isso. Aí, tipo, não pode falar que no Barroco já começa meio que a ser retratada a realidade da sociedade? Ela é um pouco mais do que no classicismo, Júlia, mas ainda não é tão extensivo assim. Então, por exemplo, você tem essa ideia da dor, do sofrimento, mas ela está ligada ao espírito. Tá? Então, quando que você vai ter, de fato, um realismo pleno? Quando você mostrar os problemas sociais, né? Desigualdade, pobreza, quando os pobres, né, as camadas mais baixas passam a ser o centro de interesse, né, eles passam a ser os protagonistas, aí você vai ter toda essa gama de possibilidades. Aqui ainda não é uma preocupação. Então, assim, é o homem, tá? Independe de classe social. E aí o que acontece? Como são temas religiosos, a questão social fica no segundo plano. Então não há uma proposta de você abrir para discussão de desigualdade social, por exemplo, né? Porque tudo se volta para a religião. Então a desigualdade, o sofrimento físico, as intempéries aí, ou mesmo as fraudes, né, as negligências do homem, em termos sociais, elas não são tão relevantes. Tá? O que vai ficar é essa imagem de sim. Né? Então, por exemplo, se você pega esses temas do sofrimento, né, da dor, isso não aparece no clássico. Mas isso ainda não é o ápice do realismo, tá? Porque, de novo, não é a dor pela dor, é a dor ligada ao espírito. Né? Então, não é simplesmente Cristo ali na cruz. Né? Então, o sofrimento corporal, ele aparece como uma forma de elevação do espírito. Então, não é o corpo pelo corpo. Tá? Obrigada. Tá? Mas é isso mesmo, viu, Júlia? Daqui para frente, quer dizer, quando você pegar o romantismo, cada vez mais esses personagens começam a ganhar assim. Então, por exemplo, se a gente pegar o Corcunda de Notre Dame, né, o protagonista é um homem deformado. Então, quer dizer, isso lá atrás, no Renascimento, já não era algo possível. Tá? Só que ainda é exótico. Né? Então, quando que você vai ter o realismo de fato? Quando o pobre for colocado na literatura numa situação comum, sem esse exotismo. Tá? Então, o romantismo vai ter muito disso, né? O Corcunda, a cigana, mas eles ainda são figuras exóticas, né? Quer dizer, eles são os diferentes. O realismo no século XIX vai mostrar, não, todo mundo vai ser tratado de uma forma igual, né? Porque a perspectiva científica, você está analisando ali, né, pobres e ricos, mas sai de cena essa ideia do exótico, né? Isso aí a gente vai ver muito de perto nos romances naturalistas, que você vai ter de fato ali o povo em cena, né, as aglomerações, as massas, e aí todos os problemas sociais sendo analisados e criticados, né? Aqui ainda não, né? Então, quer dizer, já é essa etapa de há um sofrimento, então não é mais aquela beleza harmoniosa lá atrás do Renascimento, mas é um sofrimento que está ligado ao espírito, né, e não o social pelo social. Então isso aí ainda vai demorar um tempinho para se transformar em termos de produção literária e artística, tá? Tá. Bom, vamos voltar aqui então. Deixa eu abrir o nosso PowerPoint. Vamos pegar então os aspectos estéticos, né? A gente já falou alguma coisa da questão religiosa ali no soneto do Gregório de Matos, mas temos outros elementos aí importantes, né? Então, primeira etapa aí que nós falamos ainda é a forma clássica. Então, é o soneto, decassílabo,
Agora entra essa questão religiosa muito mais forte, né? Então não é mais aquele prazer mundano do Renascimento, e por trás desses temas, algumas figuras de linguagem são importantes. Então, para a gente pensar, por exemplo, na metáfora, a partir de agora, né, essas metáforas, elas estão ligadas a essa ideia de conciliar esses elementos opostos, né? Então, o que surpreende o leitor é esse jogo, né, da linguagem, de trabalhar com conceitos que são postos ali em oposição, né? Vida, morte, luz e sombra, céu e inferno. Por quê? Porque a grande figura que vem da metáfora nesse momento vai ser a antítese, né? A antítese, o paradoxo, né? Dependendo aí da construção, mas sempre essa ideia de oposição de ideias. Tá? Então, o forte da arte barroca é essa oposição. Né? Se ali na pintura nós temos o jogo de luz e sombra, aqui na poesia nós vamos ter o jogo de palavras. Então, os contrários, né? E esses contrários se estabelecem em termos de quê? Geralmente da espiritualidade. Né? Então, céu, inferno, pecado, perdão, Deus, diabo, condenação, salvação. Então, são esses conceitos que vão povoar aí os poemas. Tá? A hipérbole, que é a ideia do exagero, né? Então, nós vamos ter uma literatura mais exagerada no sentido de falar do sofrimento, das penas, né? do desejo aí de buscar o perdão. Então, essa figura da hipérbole vai ser muito recorrente também. Né? O hipérbato, que é uma ruptura da estrutura sintática, então é uma linguagem mais burilada, né? Muitas vezes ela acaba sendo mais truncada, porque nós temos versos que a ideia é interrompida, né? Então você tem que fazer toda uma leitura ali em forma de quebra-cabeça para tentar ligar essas ideias, tá? Não é uma leitura tão fluida como a do Renascimento, tá? E o eufemismo, né, que é essa ideia de você suavizar as ideias, ou dizer de forma velada algo, né? Então você vai criar imagens para suavizar a ideia de morte, da dor, do sofrimento. Tá? Então essas figuras são muito comuns na poesia barroca, né, sobretudo na poesia, e de todas elas, claro que a antítese é a mais importante. Né? E aí, como a gente falava agora há pouco, Júlia, começam a figurar esses elementos distintivos, né, que a gente tem a ideia de que isso está se aproximando um pouco mais do povo. Né? Então, a ideia de personagens como a mendiga, o herói pícaro, a situação burlesca, o mesquinho, o anormal, o marginal, eles passam a ser comuns na literatura, né? Comuns no sentido de eles ganham cena. Né? Vamos lembrar, por exemplo, que uma das obras mais importantes do momento, na verdade, assim, né? O Barroco, ele é a grande fase da literatura espanhola. Né? Então, quando a gente pensa no Barroco espanhol, é algo tal qual a gente falar do Renascimento italiano. Então, é da Espanha que vem as grandes obras no momento. Então, se a gente vai pensar na poesia, é a poesia do Gôngora. Tanto é que dá-se o nome dele ao estilo da época. Então, quando a gente fala do gongorismo, quer dizer, é escrever ao estilo do Luís de Gôngora, que é o grande poeta espanhol do momento. Na narrativa, é o Dom Quixote, é o Miguel de Cervantes. E ali do Dom Quixote, nós já temos essa ideia de um personagem que foge àquela ética clássica, aquela estética clássica, né, no sentido de nobreza, de aristocracia. Se a gente pegar o Sancho Panza, então é a ideia do burlesco, quer dizer, ele é ridículo, ele é trapalhão, então quer dizer, ele ganha espaço ali fora daquele eixo do personagem convencional, heróico, como a gente viu, por exemplo, nos Lusíadas. Tá? E no teatro, a gente vai ter, por exemplo, o Lope de Vega, o Caldeirão de la Barca, que vão também ser os grandes expoentes aí do drama barroco. Tá? Mas uma obra que acaba surgindo um pouco antes do Dom Quixote, mas que também é menos conhecida, é o chamado Lazarilho de Tormes. O Lazarilho de Tormes, ele é a imagem do herói picaresco. Então, o que é o pícaro na literatura? Então, é aquela pessoa, é o pobre que tem que sobreviver às custas ali de se submeter ao serviço do patrão. Então, o pícaro ali na obra, ele vai de emprego em emprego, ele é enganado, ele é humilhado, mas ele tem que sobreviver.
né? Ele não é um malandro ainda, como vai surgir depois, mas ele é aquela imagem do sobrevivente, né? Então aí, Júlia, nós temos já uma presença específica, quer dizer, olha, os pobres estão ganhando cena, né? Mas ainda não traz aquele sentido de seriedade, né? Porque o pícaro, embora sofra, tem uma ideia por trás da narrativa de divertimento, né? O que o realismo do século XIX vai trazer para nós como maturidade literária, né? Quando nós pegarmos a classe mais pobre e tratarmos ela com seriedade, né? Então, olha, o pobre não pode entrar na literatura simplesmente para ser exótico, ou para ser burlesco, ou para ser picaresco. Então, é um momento sério. Então, nós estamos falando da pobreza, mas não tem sátira, não tem comédia por trás disso. É uma situação séria. Quem vai fazer isso? Os autores realistas, né? Então, nesse momento, sim, nós já temos os heróis mais populares, mas ainda tem esse sentimento de ou é uma literatura mais divertida, ou ele é burlesca, ele é satírica, então tem sempre esse algo que desvia um pouco a seriedade. Mas surge aí um padrão que vai formar a escola, que é a ideia do picaresco, né? Então é essa ideia do o pobre que tem que sobreviver de alguma forma. E como que ele vai sobreviver? Se adequando à realidade ali da casa dos patrões em que ele trabalha, né? Entrando no jogo ali social. Na nossa literatura do século XIX, aqui no Brasil, o grande herdeiro desse momento aí do herói pícaro vai ser o Leonardinho, do Memórias de um Sargento de Milícias. Só que no nosso caso já entra em cena uma nova regra, que é a regra da malandragem, né, que isso a gente vai ver mais para frente no romantismo. Mas é exatamente essa transposição do herói picaresco, nós vamos chegar ao nosso malandro, tá? Mais para frente. Bom, e aí, esse poema vocês têm lá na página 40 da apostila de vocês. É um poema que, além da questão religiosa, que já no título a gente percebe, né? Ao braço do menino Jesus, de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem fiéis despedaçado, né? Outra marca importante do Barroco são esses títulos longos, tá? Isso é muito comum na literatura da época. Mas, para além do tema religioso, a gente percebe na estrutura, no sentido do poema, já essa ideia de jogo de ideias, de oposições, né? Vejam como o poema trabalha a ideia de o braço, né, de uma imagem de Jesus que foi destruída, né? Ou alguém quebrou o braço do menino Jesus, né? Então, de um caso real, né, que o Gregório de Matos presenciou, né, tal, a estátua do menino Jesus faltando um braço, ele cria esse poema. E olha como ele trabalha a questão estética. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Em todo o sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos disse as partes todas deste todo. Então vejam, embora o vocabulário seja bastante simples, o jogo de linguagem que ele faz aí, né, entre todo e parte, é muito interessante, né? E mostra justamente esse viés barroco de conseguir burilar a linguagem, quer dizer, conseguir adornar o texto, não necessariamente com palavras exóticas, mas criando esse jogo vocabular, né? E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre o Gregório de Matos. Esse poema é muito importante para a gente entender o que é a estética barroca diante da sociedade, né? E como que o barroco traz uma visão também conservadora do status quo social. Tá? Isso no Gregório vai ser muito importante, daqui a pouquinho a gente já fala sobre ele. Tá? Outro ponto marcante aí do barroco, né, isso na verdade é um lema que já vem desde dos clássicos, né, da antiguidade clássica, é a ideia do carpe diem,
né? Então, aquele aproveitar o momento da vida, o momento presente, né? Aproveitar o dia de hoje, continua sendo um tema importante no Barroco, só que agora marcado por aquele aspecto sombrio da morte, né? Então, quer dizer, o aproveitar o dia para o renascimento era a ideia de gozar os prazeres da carne hoje, né? O Carpe Diem barroco está ligado à ideia de, olha, aproveita o seu tempo aqui na Terra porque a morte se aproxima e com a morte vem a possibilidade, né, vem a possível condenação, né? Então esse aproveitar o dia ganha esse tom trágico no sentido de estamos caminhando para a morte, né? E a morte é uma incógnita, né? Por isso, vamos lá, os temas preferidos, né, do Barroco, entre outros, né, a morte e o amor sensual, né? Esse amor ligado aos sentidos, né, ao toque, o olhar, a audição, né? Mas esse amor diretamente relacionado com a morte também, né? Que é a passagem do tempo, o esgotar da vida, o estar diante de Deus, né? Quer dizer, o dia da morte é o dia do Tribunal Supremo, né? E com ele vem ou a condenação ou a salvação, né? Então esse Carpe Diem agora ele passa a ser mais sombrio, né? Ele não tem mais aquela leveza do período renascentista. Agora ele é muito mais carregado por conta desse pessimismo, né, próprio da arte barroca. Bom, e as influências sociais, né, para a gente amarrar, fechar essa primeira parte, tá? Nós vamos pensar que o homem do barroco, ele é um homem dividido, né, por conta dessas crises religiosas. Ele é o homem que conheceu, né, os prazeres mundanos, quer dizer, ele tem aí todo o renascimento por trás, né, mas agora ele tem medo do inferno. Então, quer dizer, ele conheceu os prazeres da carne e agora a igreja vai tolher esses prazeres de todas as formas. Então, você experimentou os ideais do renascimento e agora a igreja vai te fechar ali, te encerrar numa série de normas, dogmas e preceitos que você tem que cumprir para alcançar a salvação, tá? Daí a crise, né, psicológica, existencial, religiosa que esse homem vivencia, né? Um fator muito importante para a gente pensar nessa mudança do Renascimento para o Barroco é a questão do tempo e do espaço. Então, a literatura do Renascimento ela é muito voltada para as questões espaciais. Quando a gente pensa nos Lusíadas, quer dizer, é o desbravar do oceano, é a conquista de novas terras. Então, o Renascimento busca isso, né? A universalização, o conhecimento, é a ideia de alargar as fronteiras. Quando a gente chega no Barroco, o espaço já deixa de ser tão importante, porque a questão do tempo é muito mais crucial, né? Então, a ideia da limitação, da angústia, da morte. Então, é uma poesia, uma literatura muito mais voltada para as questões do tempo do que do espaço propriamente dito, né? E aí, para sintetizar, né, quem é esse homem, o que é esse momento, né, barroco? Então, é o produto artístico de uma sociedade aristocrática do tipo feudal e rural. Estamos falando aí da Espanha, né? Como eu falei, Espanha foi a última nação aí a abandonar o esquema feudal da Idade Média, e quando ele chega à modernidade, já chega direto no barroco, né? Nem experimenta o renascimento de fato. Composta de senhores latifundiários de uma larga massa de camponeses, saudosos de uma religiosidade medieval e seduzidos pelas solicitações terrenas e dos valores do humanismo. Então é essa crise, né, entre o humanismo e aqueles velhos valores medievais. Isso tudo vai gerar, né, esse turbilhão de sentimentos, de desolação, de angústia que povoa a imaginação do homem do barroco, tá? Falamos que um dos autores mais importantes do período, né, em Portugal e no Brasil, é o padre Antônio Vieira. Então, um padre português, depois ele passa um longo período aqui no Brasil, ele publica seus sermões lá, e aqui, na verdade, publica não, né? Ele escreve os seus sermões, que só depois vão ser publicados, e o sermão que está sendo cobrado aí no vestibular da Unicamp é o sermão da quarta-feira de cinza, né? Que, na verdade, são 3 sermões, porque ele vai atualizando esse sermão aí ao longo dos anos, tá?
o mote, né, ou o tema do sermão está lá em Gênesis, né, no livro de Gênesis, a abertura da Bíblia, que é: lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Então, já pelo tema, a gente apanha, né, de cara as principais tônicas do barroco. Então, essa ideia do dia do juízo, de onde você veio para onde você vai, o que será da alma depois que ela abandonar o corpo. Então, todos esses temas que estão ligados aí à ética e à estética barroca acabam aparecendo nesse sermão, tá? Como eu falei, o sermão da quarta-feira de cinza, ele foi não modificado, né? Mas vocês têm, na verdade, 3 versões do mesmo sermão, tá? Lá na apostila, na página 41 e 42, vocês têm um roteirinho, né, que eu deixei com os principais tópicos, né, de cada um desses sermões, né, sempre o mesmo motivo, então é o texto lá de Gênesis, né, lembrar que é pó, mas ao longo dos anos aí, então, o Padre Vieira vai reorganizando essas ideias, né, e aí o que vocês estão vendo aí, na imagem, é a tabela que está no fim da análise mostrando a comparação. Então, os 3 tópicos, ou os 3 grandes temas do sermão, como que eles são atualizados, né, ou a transposição, né, do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro. Isso aí depois vocês podem dar uma lida com calma, se já não leram, tá? Mas é só um resuminho mesmo das principais ideias, tá? Eu queria, então, rapidamente fechar com vocês falando sobre o nosso grande poeta do barroco, que é o Gregório de Matos. Tá? O que acontece no Brasil? Tá? O barroco aqui começa em 1601, com a publicação de um poema épico chamado Prosopopeia, tá? Mas a grande produção, que é a produção do Gregório de Matos, vai acontecer décadas depois. Tá? Então, não dá para dizer que aqui no Brasil nós tivemos, de fato, uma escola literária do barroco. Tá? Tivemos, sim, autores, dentre eles o mais importante é o Gregório de Matos, mas você ainda não tem um sistema de circulação de obras. Vamos pensar que estamos numa colônia, né? Salvador, aí, a cidade de Salvador é a metrópole dessa colônia, e você não tem essa circulação de obras, né, essa possibilidade de circulação, porque você não tem como editar, nem há, na verdade, essa grande preocupação. Então, é muito diferente a gente imaginar como foi o barroco europeu, né, Espanha e Portugal, por exemplo, do barroco aqui. Na verdade, nós vamos ter, de fato, uma geração de autores, de escritores, né, só lá no arcadismo, né? Isso aí próximo da Inconfidência Mineira. Tá? Mas aqui nesse final de século XVII, né, 1600 e depois de 1650, nós vamos ter essa grande figura que é o Gregório de Matos, uma figura também controversa, né, que tem uma história de vida bastante interessante, e que vai ser o grande nome aí da nossa arte barroca. Tá? Vamos lembrar também que dentro das artes plásticas, né, vamos ter as esculturas de Aleijadinho, né, lá nas cidades históricas de Minas como referência. Tá? Mas o que acontece nesse momento? Então, nós não temos uma publicação de obras. Muito do que o Gregório de Matos produziu em vida acabou sendo publicado só depois da sua morte, né? Até hoje, na verdade, ainda há questionamentos da produção dele, né? Nós tivemos aí recentemente, alguns anos atrás, publicado um novo volume das poesias completas, né? Que juntos formam 5 tomos, né? Então, muita coisa que se descobriu do Gregório. Só que imaginem o seguinte, né? Estamos numa cidade que não tem gráfica, não tem imprensa, então eles produziam esses poemas em chamadas cópias volantes, né, quer dizer, papéis avulsos que eles distribuíam para os outros, e muita coisa se perdeu, né, então muito foi guardado, arquivado, né, alguns códices, como eles chamam,
foram encontrados depois em bibliotecas, em igrejas, né? Mas não se tem uma extensão exata uma ideia, né, exata da extensão da obra do Gregório de Matos, né? O que se sabe é que, embora haja um grande questionamento, e esse poema que está sendo projetado aí para vocês mostra isso, a gente tem que sempre pensar que o barroco ele não traz uma perspectiva de rompimento. Lembram-se daquele outro poema, o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte? Então, por mais que Gregório de Matos critique, satirize a igreja, os políticos, o governo, nós não podemos tomar isso como um sentimento de ruptura. Então, Gregório não era contra a Igreja Católica, ele não era contra o sistema monárquico, ele não era contra a ideia de colonialismo. Tá? O que ele faz é criticar e satirizar as pessoas que se aproveitam dessas instituições para fins ilícitos. Tá? Mas, por que eu estou falando isso? Porque o que nós enxergamos em Gregório, na verdade, é uma situação de validação do status quo, né? De você falar assim, não, é a Igreja Católica que tem que dominar, o sistema monárquico é o mais interessante, a colônia deve obediência à metrópole, sim, porque pode figurar a imagem de um Gregório separatista, que quer romper com tudo, e não é bem assim, tá? A gente percebe, por exemplo, aqui nesse poema, que existe uma forte crítica à corrupção da cidade da Bahia, de Salvador. Mas, de forma alguma, ele está querendo destruir a administração pública. Ele está querendo que a coisa melhore. Quer dizer, que você fortaleça o império, a igreja, tirando de cena as figuras corruptas. Né? Então, é um poema muito interessante, chama Juízo Anatômico dos Achaques que padecia o corpo da República em todos os seus membros. A inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. Famoso, que ele faz esse jogo. O que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais do que lhe imponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs nesse socrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. É a maior dessa loucura, usura, notável desventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que perdeu, negócio, ambição, usura. E a justiça a resguarda, bastarda, é grátis distribuída, vendida. Que tem que a todos assusta, injusta. Valha-nos Deus o que custa, o que ao rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. A Câmara não acode? Não pode. Pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Quem haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre pode ver-se mísera e pobre? Não pode, não quer, não vence. Então, existe sim um sentimento crítico, deixa eu voltar aqui para a nossa tela para fechar, mas não é ainda uma poesia de rompimento, de questionamento da ordem estabelecida. Então, de forma alguma, Gregório vai se colocar contra a Igreja Católica, ou contra el rei, ou contra o sistema da metrópole, a ideia do colonialismo, tá? Mas é uma poesia que apresenta-se como crítica, tá? E para fechar, então, o barroco aqui no Brasil, ele acaba ficando muito restrito a essa publicação, na verdade nem publicação, mas essa produção do Gregório, só que em termos de circulação de ideias, foi algo muito restrito. Então vamos imaginar que ele e os amigos, temos outros poetas no momento, escreviam esses textos, entregavam, ou havia uma técnica de você colar no umbral da casa da pessoa, quando era um poema que criticava aquela pessoa, então era algo meio que folclórico, você manda o poema para a pessoa criticando, a outra devolve, então isso aí tudo era muito comum, tá?
mas você acaba não se cria uma escola literária, né? Então o barroco aqui, ele acaba chegando de forma muito não superficial, né, mas de forma muito discreta, porque realmente o sistema de colônia não dava tanta abertura, né? Diferente do que a gente tem, por exemplo, em Portugal, que tem uma produção muito mais vasta, né? Muito mais autores e até uma diversidade de gêneros, porque estamos falando aí de um país europeu já estabelecido, próximo ali dos grandes centros, né? Quer dizer, era até então um dos grandes centros. Aqui no Brasil a coisa foi um pouquinho mais discreta, né? Mas esse nome, né? Esse Gregório, né? É essa figura controversa. E aí, ao longo dos séculos, né, a sua obra foi sendo revisitada, redescoberta, né, como eu falei. Até o início do século XX, achava-se que a produção do Gregório era tal, né, acho que hoje daria 2 volumes. Né. Nas últimas décadas, se descobriu muito mais textos, supostamente dele, né, alguns de fato, já atestados como dele, que transforma essa obra em algo muito mais extenso. Eu tenho até as publicações aqui em casa, na próxima aula eu vou mostrar para vocês a diferença de como era no início do século XX o conjunto das obras do Gregório e como ele é agora no início do século XXI. Tá? Mas pensem sempre nisso. Então é um poeta questionador, né? Há uma crítica muito forte, às vezes até pesada, então alguns poemas são considerados hoje como de cunho pornográfico, né? Mais difíceis aí de serem apresentados, mas não é um poeta que quer romper o sistema estabelecido. O barroco não busca isso. O barroco quer consertar as coisas. Então, a igreja está dando problema, vamos consertar a igreja. A metrópole tem problemas, vamos consertar a metrópole. Né? Porque é aquela ideia de você manter a expectativa do que está estabelecido. Quer dizer, você não vai romper com a igreja, porque, no final das contas, a igreja é o centro de tudo. Quer dizer, a igreja que está por trás de tudo isso. Você não vai romper com a monarquia, porque a monarquia foi instituída por Deus. Então tem todo esse princípio medieval que está sendo reposto. Tá? Gente, nosso tempo está esgotado. Tá? Deixa eu parar aqui a nossa gravação.